A partir de agora, conta pra essa galera quem é que tá chegando aqui para participar das ações lá no Flag Football, para participar de um bate-papo aqui em cima do palco. Fala pra gente aí. Bom, primeiro boa tarde a todos, aqui o segundo dia do NFL em Brasa. Muito feliz da gente estar aqui. Já já vai começar o nosso torneio de flag, né, dos creators e tudo mais. Mas para dar esse pontapé inicial, vamos dizer assim, a gente está com duas lendas vivas do Miami Dolphins aqui. Chamar primeiro para vocês, Nat Moore vai estar aqui, nosso eterno camisa 89, vai estar aqui com a gente hoje. Jogador do Hall da Fama do Miami Dolphins, Pro Bowl, All Pro, está participando aqui com a gente. Nat, how is for you be here in Brazil for a party like that? This is phenomenal. You know, we're trying to grow the NFL brand, and to be here in Brazil couldn't be any more special. And hearing about the party that you guys threw last year, we wanted to be here this year to make sure we party with you. Ele falou que ele está muito animado, né, que eles querem sempre ajudar a NFL a crescer aqui no Brasil e que depois do que ele viu da festa do ano passado, ele sabia que esse ano eles tinham que estar aqui. Então agora também para acompanhar a gente, né, vamos falar de outro cara aqui, ó, o Pro, outro cara que tem 3 Pro Bowlers na conta, se eu não estou enganado, Mark Super Duper também aqui, lenda também da equipe do Miami Dolphins, vai estar com a gente aqui. Mark, welcome to Brazil. We're gonna have a flag tournament. Any player kind of get to you for take some tips for the game, like you're a receiver like you? Well, the biggest tip that I have to give a receiver like me is got to catch the football. Bom, eu perguntei para ele se ele tinha pegado alguém tinha pegado alguma dica com algum jogador, ele falou que a única dica que ele pode dar para um cara como ele é pegar a bola. Bom, gente, agora a gente vai com eles até o campo lá de flag, a gente vai passar aqui. Vamos passar pelo lado. A gente vai passar aqui pelo lado, a gente vai apresentar para eles, para o pessoal que está em casa também, que está acompanhando. Você ainda não está aqui? Vem para o NFL em Brasa, ainda tem muita coisa hoje, vai ter coisa amanhã. Daqui a pouquinho a gente tem a nossa sessão de entrevistas com ele enquanto estiver rolando o jogo. E a gente vai dar uma passada rapidinho aqui pela nossa lateral, para vocês verem um pouco de tudo que está rolando. Né? A gente está aqui no nosso palco principal, ali à direita, vocês vão poder conferir que a gente tem o nosso Field Goal Kids, né? Então, que é para a criançada poder brincar, é para a criançada também ter a oportunidade de chutar o seu field goal aqui, para a gente que está indo lá para o campo. O pessoal que está aqui, ó, na fila das 40 jardas, vamos ver se a gente consegue mostrar um pouquinho o pessoal, só para o pessoal mandar um abraço para todo mundo que está assistindo a transmissão. Estamos com todas as ativações aqui do pessoal da Rede TV, eles também já estão conferindo, ó. O Duper falou que vai correr as 40 jardas, então, ó, é bom aí o pessoal fazer um tempo bom, porque you got some speed? No speed, but I can run the 40. Tá bom. Bom, a gente está passando aqui, ó, o pessoal, o tempo de 40 jardas, aqui no meio também que tá tudo separado, o pessoal que garante a sua comida. We got a lot of food outside. We can have some burgers, we can have some snacks, everything you want it. E a gente vai indo lá para fora, a gente está passando aqui por mais algumas mesas, por todo o espaço. A gente vai chegar agora, the grown man field goal that we have right there. Can you kick some field goals? Hey, how you doing? How's everything? Who's got the fastest 40? You? All right. Lembrando, né, que agora vai começar o nosso torneio do NFL, o Creators Challenge, que a gente vai ter a disputa. Já estão lá em campo o time da NFL Brasil e o time da Rede TV, que estão só esperando essas lendas. Just waiting for you guys, for you can start the game over there. Então, só esperando eles para a gente poder começar o jogo. Agora a gente vai lá para o campo para que a gente possa ter esse pontapé inicial desse torneio aqui, de mais esse grande dia do NFL em Brasa. E é isso aí, a gente segue acompanhando as nossas lendas, indo para o Flag Football. Na sequência, eles voltarão aqui para o palco para fazer um bate-papo, para posteriormente fazer a sessão de autógrafos. E dentro de instantes, nós vamos começar aqui também uma super promoção para você que é fã da NFL e que está aqui com a gente. Esse é o NFL em Brasa, realização Effect Sport. Bom, eu vou aproveitar aqui também que a gente vai passar direto, rapidinho pela nossa área de alimentação, né? Mais tarde todo mundo tem que parar para comer, para abastecer o tanque, mas a gente vai passar aqui por tudo que tem.
Tem churrasco, tem sanduba, tem doce, tem bebida, tem tudo para todo mundo acompanhar. A gente vai passar aqui agora e vamos direto pro campo agora. A gente não pode comer agora. Começa o campeonato de flag, o Creators Challenge aqui no NFL em Brasa. Primeiro duelo, NFL Brasil contra a Rede TV, valendo uma vaga na semifinal. Estamos vendo aqui Mark Duper e Nat Moore. E tá aí mais um momento bem marcante, super legal. Inicial, passando as nossas lendas da NFL, interagindo com o Perdigão. público aqui dentro no NFL em Brasa. Eles agora vão lá para o nosso campo de flag football. A galera já está lá em volta, preparada para assistir a primeira partida desse torneio de hoje. Eu lembro que esse campeonato vai rolar agora lá na parte da tarde. E depois desse snap inicial, as nossas lendas virão aqui para o palco para a gente bater um papo, abrir o microfone para perguntas, para que você também possa interagir com esses dois caras que fazem parte do Hall da Fama da equipe Miami Dolphins, combinado? Então, ó, logo após o snap inicial, você que quiser bater um papo, tiver a fim de faturar um brinde especial, é só chegar aqui para frente do nosso campinho. Vamos acompanhar agora, de olho no telão, tudo que está rolando lá no campo de flag football, aqui no NFL em Brasa. Imagens da torcida se preparando para receber as duas legends da NFL que vão dar início ao nosso torneio Flag Creators Challenge. Times já prontos para começar esse desafio no nosso campo de flag aqui do NFL em Brasa. Disputa de 5 contra 5 jogadores. São 4 tentativas, 4 downs para se chegar até o meio campo e mais 4 para o touchdown. O jogo terá duração de 20 minutos. Vamos ter esse snap inicial. Começar, teremos aí o primeiro snap. Rede TV saindo com a bola. Tudo pronto então para o Brasil snap começa inicial. na defesa. Começando a primeira partida do nosso flag football. Golim, Equipe da Anel Rede atrás. TV versus equipe NFL Brasil. Pequeno avanço ali nessa conexão de Gabriel Golim. Equipe da Rede TV jogando de jersey azul. Equipe NFL Brasil com os coletes Nos amarelos. instantes, vamos voltar com as lendas do Miami. Eu lembro que no flag football para uma as equipes entrevista têm aqui, você pode mandar 4 sua pergunta. descidas, 4 tentativas Enquanto isso, a gente vai para acompanhando tentar aqui atravessar primeiro todo o jogo, Rede campo. TV e NFL Brasil. Golim de novo fez o handoff e a defesa da NFL Brasil consegue parar antes do meio-campo. Eles voltam para cá. Vamos ter aqui a entrevista
dos Legends do Miami Dolphins, Nate Moore e Mark Duper. Enquanto isso, você vai acompanhando aí o torneio de flag NFL Brasil contra a Rede TV. Nate Moore e Mark Duper estão extremamente empolgados com o campeonato. Estão de olho ali no que está rolando. Dando um pouco de coach. Vão retornar agora para um breve papo aqui com o pessoal que está no evento, que você também acompanha aí de casa. A Rede TV ainda com a bola no ataque, já conseguiu a descida do meio campo. Vai ter 4 tentativas para o touchdown. A Rede TV ainda com a bola no ataque, enquanto a gente aguarda aqui o retorno dos Legends. Golim esticou um passe ali para o Marcelo Duó, mas forçou muito a barra. Passe incompleto. Volta. Nossas Legends retornando para o palco do NFL em Brasa para uma bela entrevista. Antes teremos a entrevista de Mark Duper e Nate Moore aqui direto do palco principal do NFL em Brasa. Pode voltar? Bom, pessoal, agora a gente vai voltando para o nosso palco. Agora a gente vai ter a nossa sessão aqui de entrevista com o Nate Moore, com o Mark Duper. Tá rolando o jogo lá fora. Eu tô nervoso, meu time tá jogando, o NFL Brasil tá jogando e eu não tô vendo o placar. Mas fala aqui com o Cooper sobre como que tá sendo a recepção. You want to play some flag right now? Yes, I want to play flag football. Olha, ele já falou que talvez a gente faça um time aqui só do Miami Dolphins. Então a gente vai ver se sobrar. If you have a roster spot, you can in. Would I have a roster style? If you have a roster spot, can you play? Yes. Yes. Bom, agora a gente vai voltando para o palco. A gente vai ter agora uma sessão de perguntas com ele. Vamos falar um pouco sobre Dolphins, vamos falar um pouco sobre tudo. O pessoal também está acompanhando lá fora o jogo. A gente vai ter a nossa sessão de entrevista aqui agora com essas duas lendas do Miami Dolphins.
Posicionando aqui nossas estrelas para uma entrevista aqui com nossos fãs que vieram segundo dia aqui do NFL em Brasa. Obrigada. Test. Bom, pessoal, vamos começar aqui. Começar com o Nat. Vou perguntar um pouco sobre a diferença, né, dos recebedores da NFL da época dele para agora, né? Nat, today's NFL is really different, and receivers don't escape of that changes. So, what you can say that's the biggest difference that you have, like for your time playing wide receiver for the NFL wide receivers right now? Well, I think the biggest thing is back when I played, Mark played, defensive backs could put their hands on you, they can hit you over the middle. There was no such thing as a defenseless receiver. But I will say that today's receivers are a lot quicker, a lot faster. Mark Duper was the only one that ran as fast as these guys do today. So, you know, game has changed, and it's changed for the better. Ele falou que existem algumas diferenças, né? Que antigamente a defesa ela podia encostar mais, podia bater mais. Só que o jogo mudou, que os jogadores hoje em dia eles são muito mais rápidos, mais evasivos. Falou que o Duper era o único cara que naquela época corria o que os recebedores correm hoje, né? Então ele falou que a NFL mudou e mudou para melhor. And Duper, we're going to ask you, the NFL again, like we're going to have always this comparison of times. But in your time playing the NFL, the Dolphins were the few teams that passed the ball a lot. And today's NFL, it's really common. So how was for you guys on that time, seeing the other teams like running the ball, and you guys like having the chances to catch 10, 15 balls a game? Well, that's one of the reasons why that we went from a running game for a passing game, and when Dan Marino came in, and it was so happened that his arm was so great throwing the football. You got great receivers and everything. I really do believe that the game, like Nat say, the game today is really faster than the game that we played. But we was much stronger and much in shape better than these guys were. Eu perguntei para ele, né, de como era para ele na época, né, que os Dolphins jogavam, onde a NFL não era uma NFL tão aérea quanto é hoje. Né, ele falou que muito dessa transição, obviamente, veio pela chegada do Dan Marino na NFL, mas que o jogo mudou muito, mas que eles eram muito mais fortes, né, e muito mais preparados também do que o jogo aéreo da NFL pedia naquela época. I'm gonna go in like one for you, one for you. Okay. And Nat, we people are gonna ask for you both about Dan Marino. But you also have a chance to have a great coaching staff. So how was for you like all this chemistry that this Dolphins teams have, like not only with Marino, but like with Shula and everybody that was on those rosters? Well, winning in sports is about chemistry. It's about everybody being on the same page, no petty jealousies, understanding what your role is. And during the Marino days, that's what we had. And I'm so old that I played back during the Shula greasy days, and that's what we had. You know, it's all about chemistry. Football is the only sport where every play, 11 guys have to be in sync and do their job. Eu tinha perguntado para ele, né, porque muita gente pergunta, né, para ele sobre jogar com o Dan Marino, mas também era um time que tinha Dan Shula, que tinha uma grande comissão técnica, né, e como que tinha sido para eles todo esse período, né, e ele falou que o futebol americano é o único esporte onde os 11 jogadores, né, tem que estar numa química, né, e que vencer no futebol americano é sobre essa química, né, e que esse time sempre teve isso, né, ele falou que ele também foi da época antes, né, de Dan Marino, que era o Bobby Grease, então que o time sempre teve muito essa cara, sempre foi muito focado nessa parte de ter a química, né? Duper, when we look like we have this styles of defense on these days, for you guys, like on the 80s, on the 90s, how was like the preparing for a certain corner or some kind of defense? Like we have the Bears, like have great defense all the time, but what's for you like the studying part of the game? Well. When we studied the game, what I did personally, I had a machine at the house that we had at the Dolphins training camp where you can watch films. And I used to watch films over and over and over all that week on my opponents, because the thing is, like this year,
I mean, like the game now is totally different. They can hit you pretty much all the way down the field. But it was a 5-yard, what was it, 5-yard, right, Nat? 5-yard, but they didn't respect that. Now they do. It's much easier to be a receiver than to be a defense back. Eu perguntei para ele como que era o processo deles estudarem, né, para grandes defesas que a gente tinha na época. A gente está vendo aqui, né, são algumas imagens, né, desses caras que representaram muito a história do Miami Dolphins, né? E ele falou que antigamente ele tinha na casa dele, né, como se fosse um videocassete, algo do tipo, para ele poder estudar, né, contra quem ele ia jogar, mas que na opinião dele, hoje em dia é muito mais fácil se jogar no ataque do que na defesa, do que por conta de faltas, né, o contato que a defesa pode ter, né, e muito mais. Eu vou perguntar para o Neto agora sobre como que foi a carreira dele pós, né, como que foi agora, está sendo pós, né, tá vinculado com o Miami Dolphins até hoje, perguntar para ele um pouco sobre isso. Now, for you, how is, like, since you like stop playing, you never as not a Dolphin. Like once I'm a Dolphin, you're always a Dolphin. So how is it for you, like after so long, like still be a guy that everybody remember, be a Hall of Fame of the Dolphins, and be here today, like just like people never forget what you do for Miami. Well, first, let me say how great it is to be here at the NFL in BRASA. I mean, to me, that's what it's really all about. You know, when I think back when I played in the 70s and 80s, to still be employed by the Miami Dolphins have been my life for nearly 50 years. And nobody loves South Florida than Brazil. Brazilians are always over there, so for us to be back over here is fantastic, and we're going to keep coming, and we're going to keep promoting the game. And, you know, it was just a great time when I played, but right now, the game is faster. Bom, ele falou que tá aqui no NFL Brasil é um resumo de tudo que importa para ele, né, que ninguém ama tanto, né, o sul da Flórida como os brasileiros, né, e que para ele tá aqui é muito legal, que eles vão vir mais vezes, né, e que está sendo algo maravilhoso, né, e ele falou que ele foi um jogador do Dolphins por praticamente 15 anos, né, e que é muito legal ele ainda poder estar fazendo isso, estar representando e estar aqui num evento como esse. And since we talk about Brazil, you get here in Brazil yesterday. So what you can say about Brazil right now, after one day here in Brazil? Well, it's definitely a city of action, and we went to the Mardi Gras last night, and that was a beautiful thing. The floats, like I'm from Louisiana, and Mardi Gras is really big up there, but you guys got the biggest float I ever seen in history. Bom, eles chegaram ontem, né, e para quem não sabe, ontem eles estavam no Carnaval de São Paulo, né, e ele falou que São Paulo definitivamente é uma cidade que tem muita ação, né, e ele falou que ele vem da Louisiana, né, onde o Mardi Gras, né, o Carnaval, como eles falam lá, também é muito grande, mas que aqui é muito maior, aqui a estrutura é muito diferente e que eles gostaram muito. Nat, we're gonna have like our first game here in Brazil. We already know that the Eagles is going to be the host team. I'm kind of sad because if we have the Eagles, we don't have the Dolphins. But how big you think that is for the NFL, like give this opportunity to Brazil, like having a game here in São Paulo? Well, I'll tell you how special it is. Very seldom, and I don't think ever, have we played a game on Friday to start the season. There's no other game being played. So to have that game, Philadelphia coming here to promote and do the first game is very, very special, and it shows you just how serious the NFL is about being here in Brazil. And for you, if you have a guess, we don't know the team is going to face the Eagles, but if you have a guess, who do you think is going to be the team? I have no idea, and no comment. You're not going to get me in trouble by picking a team, because I don't even know who Philly plays next year, and I doubt if it would be one of the teams in their division. So we'll all find out probably right before the draft is when they announce the schedule. Bom, eu perguntei para ele, né, sobre como é o que representa, né, para a NFL ter um jogo aqui no Brasil. Ele falou que
não existe na história da NFL um jogo na sexta-feira, na semana de abertura, e que isso é um recado, né, do que a NFL quer trazer para o Brasil, do que a NFL quer fazer. Né? E eu perguntei para ele se ele tinha algum palpite, né, de quem ia ser o adversário do Eagles. Ele falou que não vai se comprometer, que ele não vai prometer nada, porque ele não sabe. Ele falou que ele só imagina que não seja nenhum dos 3 times da divisão, né? Então aí a gente poderia descartar Dallas Cowboys, Commanders e a equipe do New York Giants, né? Então a gente poderia descartar teoricamente, mas que a gente deve ter a confirmação do adversário um pouco antes do draft, né, que é quando saem, né, todas as informações oficiais. Gente, rapidinho, só para avisar, a gente vai ter 3 perguntas da galera, tá? Então eu vou pedir para quem quiser fazer pergunta, ficar próximo ali do pessoal de vermelho, vai ter um microfone ali também, e aí eles vão selecionar 3 pessoas para mandar uma pergunta quando a gente estiver pertinho de acabar, tá bom? Só para todo mundo que quiser participar aqui com a gente. Duper, last question for you, then we go for the question for the people. Right now, you think that have any kind of a wide receiver that could be comparing to you guys on the time that you play? You think they have any kind of model, or maybe 1 or 2 guys that, I think this is a question that you both can answer, but guys that you see play, man, I play like this guy, or I play like that guy, or remember a little bit of my game? Yeah, it's a lot of wide receiver, and like Nat said, a lot of the receivers now is very fast. You know, defensive back, even the linemen. I think the wide receiver, Tyreek Hill, remind me of me when he's so fast and catching the ball. Wilder is a good wide receiver. And it's a lot of wide receivers just like in the slot, like Nat used to play in the slot. And it's a lot of wide receivers have the ability to do that, and the quickness and the play of the game, because remember, the defense can't do as much as they did back when we played. Bom, ele falou que o jogo ele é muito mais rápido, né, hoje em dia mesmo, mas ele falou que o Tyreek Hill, né, que é do Miami Dolphins, lembra um pouco pela velocidade que ele tinha na época, né, a capacidade de pegar a bola, né, falou que o Waddle, né, por jogar no slot, lembra um pouco o Nat, né, porque é muito difícil, né, o skill set, né, como eles falam, hoje é muito mais rápido, é muito diferente e tem que fazer muito mais porque a defesa pode encostar menos, né, então o jogo fica diferente. And for you, Nat, you think you can see like some receiver, maybe not comparing directly to you guys, but guys that you see, hey, he could have played in our time, or we could have played in this time? Yeah, I think there's quite a few guys like that, and you know, it's kind of hard to judge guys because they weren't asked to do the stuff we did. So I hate to say guys can't do it. I just think that the game right now is at an all-time high. You know, the excitement from each team. I mean, you're looking at the Super Bowl tomorrow, and you look at the 49ers team. They can throw the football, they can run the football. You look at Kansas City. You know, they've won 3 championships, got a chance to win a 4th. So the game is at an all-time high. I don't expect guys to play the way we played. I love what I'm seeing each and every game. Ele falou que é muito difícil comparar, né? Porque, mais uma vez, hoje a NFL está no nível muito, muito mais alto, na opinião dele. Ele falou que, e ele não gosta de julgar, porque os jogadores hoje não são pedidos para fazer o que eles tinham que fazer naquela época, né? Ele deu exemplo como o Kansas City Chiefs, que está com uma chance de ganhar o 4º Super Bowl nessa era, nessa nova era, né? E que realmente é muito difícil julgar, né? Porque é um nível totalmente diferente e a NFL está muito elevada. Agora a gente vai para as 3 perguntas do público e aí a gente vai fechar a nossa sessão aqui de entrevistas. We're going to go with the public questions. Hello, what's up? Yeah, I have a few questions for you guys. The first one I would like to ask is how about was play on the original AstroTurf, the artificial turf? I'm a young boy and I watch old tapes from the 80s, 70s, and I see you guys playing carpet. It's something strange to see today. What was like to playing like this? And another question, you guys prefer the Orange Bowl or the Joe Robbie Stadium? Thanks. I have to laugh because I'm so old I didn't play in today's stadium. I played in the Orange Bowl, first and foremost. I think that, believe it or not, the turf is faster than grass, but it's
more difficult when you land because of the cement underneath. And today the NFL has really worked hard to try and make sure that as many stadiums in the league are grass to protect the players. But when we played, each week it could be grass or turf. Like Matt say, I played in the Orange Bowl and I played in the Joe Roberts Stadium. Personally, I liked the Orange Bowl because the fans was real close to us, and you can feel the fans, you know, cheering and stuff like that. Joe Roberts Stadium is a beautiful stadium, and it's definitely the best stadium that you can get to and get out. And as far as the seatings, everything is great, and the turf is the same. But the Orange Bowl, when Nat played in the Orange Bowl, he was on turf, and then it turned around to be grass, right? One correction. It's Hard Rock Stadium. It's not Joe Robbie Stadium. It used to be Joe Robbie Stadium. It's Hard Rock Stadium, and this guy here is going to get me fired. Well, it's I don't Hard work Rock for the Stadium. Dolphins, so we can say Joe Robbie. He can't say it. Vamos agora para a segunda pergunta. Thanks for coming to Brazil, right? Who was you the most influence when you became into NFL? When you start to work in NFL? I would easily say for me it was Don Shula, my head coach at the time. He's the winningest coach in NFL history, but he was that guy that made me believe that I can be a wide receiver where I'd been a running back my whole life, and made sure I learned everything and the skills, and 13 years later, I proved him right. That is a great question. Me personally, I think the biggest influence is Don Shula, but we had a coach on the field. We had a wide receiver player and a coach, and which is Nat Moore. When Mark Clayton and Mark Duper came into the league, he was there for us. And the thing is that it was easier for us to make that transition because we had coaches that's telling us what to do, and then we had players that's on the field that knew what to do and made sure that we did the right thing. So to answer your questions, Don Shula and Nat Moore really made my career. Agora a gente vai para a nossa última pergunta. Hey Mark, how's it doing? How's it going, guys? How you doing? I'm a big fan of Seattle Seahawks, and recently we had a jackpot hire with the contract of Mike McDonald. We know that the scheme of the defense has changed along the years, and the defense has come with the offense with a how can I say that? We tracking the offense along the years. How you guys think that this hire for the Seattle Seahawks changed the mindset of the team, the offense, the defense? How you think that Seattle Seahawks will perform in this year 2024? Okay, that's twofold. First, anytime you hire new coaches, new coordinators, the team will take on that personality, and but it'll take 2 to 3 years for everybody to learn the system and know what to do. So, you know, when you look at bringing in new coaches, hiring new head coaches, and et cetera, all of a sudden there's a change, and you'll see a progression where they start to go forward, but it's going to take time, and I hope the folks in Seattle give them a chance to get their system in, and they'll be okay. Bom, gente, é isso. Queria agradecer muito. Infelizmente, que a gente acabou o nosso tempo já para as perguntas. Eu queria pedir uma salva de palmas para o Nat Moore, para o Mark Super Duper, duas lendas do Miami Dolphins que estão aqui com a gente. Eu falei para eles e, assim, eu estou muito emocionado. I'm very emotional because we have two Dolphins legends here. The Dolphin fans are really nice for us. Queria lembrar para vocês que a gente vai acabar aqui e o pessoal vai ajeitar aqui tudo para vocês. Vai ter uma sessão de autógrafos, eles vão parar um pouco para brincar com todo mundo. O pessoal vai coordenar isso tudo aqui com vocês. Vai ter o nosso grande MC que vai assumir tudo de volta. Mais uma vez, uma salva de palmas para Nat Moore, Mark Duper.
E o NFL em Brasa não para, pessoal. Tá tendo jogos lá fora, mais tarde tem EPM 22 e amanhã tem o Super Bowl. É isso aí, a gente não